queridos, canal Bendito chegando até você hoje com a reflexão de número 7. Vamos falar sobre o sexto mandamento, que é não matarás. E para os nossos dias eu gostaria de usar o termo preserve a vida, né? Porque quando a gente lê essa afirmação não matarás, a gente dá aquela vontade de descartar, né? Dá vontade de descartar o pensamento sobre isso, porque afinal nós não somos assassinos, afinal nós não estamos matando ninguém, não estamos envolvidos em nenhum tipo de assassinato. Mas preserve a vida tem um peso um pouquinho mais atual e que chama um pouquinho mais a nossa atenção para a gente meditar nessa fala do Senhor Deus. Claro que quando Deus falou isso para Moisés, lá nos 10 mandamentos, ele falou no sentido, usando um verbo hebraico que significava de fato assassinar seres humanos. Porém, Jesus, quando veio, ele colocou umas duas advertências aqui expressas na Bíblia que eu gostaria de ler para vocês, em Mateus, capítulo 5, e versículos 21 e 22, que diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus alertou aqui que uma simples palavra pode ferir de morte e assim a autoestima de alguém, né? O modo como a gente se expressa para alguém pode feri-la de morte através da nossa língua, através da nossa fala. Por isso, nós precisamos ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Jesus já deixou essas duas advertências aqui, justamente para que nós tomemos cuidado com aquilo que nós falamos, que por acaso é a interpretação mais comum que nós ouvimos também, quando nós falamos sobre não matarás, é justamente essa: cuidado com o que você fala, porque você pode matar alguém com a sua fala. Claro, isso é óbvio, mas eu gostaria de ampliar um pouquinho mais isso aí, tá bom? Vamos ler mais uma referência bíblica em 1 João, capítulo 3, e versículo 15, que diz assim: Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, essa fala também do apóstolo João deixa para nós advertências não apenas sobre aquilo que a gente fala, mas também sobre aquilo que a gente sente, né? E Deus, que sonda os nossos corações e ouve as nossas palavras, está de olho nos assassinos de plantão que não pegam uma faca e nem um revólver ou qualquer outra coisa para assassinar o seu irmão, mas usam muitas vezes maus sentimentos que levam a más atitudes, más influências e más palavras que podem levar uma pessoa a assassinar o seu irmão. Então eu gostaria de colocar algumas coisas aqui. Primeiro, não mate a vida emocional do outro. Não mate a vida emocional do outro. Enquanto uns usam armas para cometer suicídio, outros são capazes de matar o emocional de uma pessoa com simples palavras ou mesmo algumas atitudes. São as chamadas relações abusivas, né? Você já deve ter ouvido a respeito disso. As relações abusivas. Uma relação é abusiva quando existe alguma forma de violência. Seja violência psicológica, violência sexual, violência financeira, algum tipo de atitude, comportamento que fere a outra pessoa, ou mesmo que vá minando devagarinho a vida, o prazer, a autoestima, a alegria de viver dessa pessoa, ok? Então, uma pessoa vítima de um relacionamento abusivo, ela experimenta sensações como complexo de inferioridade, ela se isola, ela sente tristeza, ela tem medo, ela se sente anulada. São comportamentos que ela vai adquirindo de tanto que o emocional dela é ferido, até que por fim ele é morto mesmo, ele é assassinado por aquela pessoa de um relacionamento abusivo com quem ela convive. Então, apesar de ser mais comum nos relacionamentos amorosos, como namoro, noivado, casamento, o relacionamento abusivo ele pode acontecer também em outras formas de convívio.
por exemplo, entre pais e filhos, né? Principalmente entre mães e filhas, né? Mulheres geralmente são mais rivais, mas isso não exclui, obviamente, o sexo oposto. Entre amigos, existem sim amigos, pessoas que são um pouquinho mais fracas, digamos assim, com uma personalidade um pouco mais sensível, e ela acaba se submetendo a uma amizade e ela não consegue sair dessa amizade, porque é uma amizade que se constitui um relacionamento abusivo. Também entre chefe e empregado é caracterizado também dependendo da relação. Então, para evitar esse tipo de assassinato, fique atento para algumas dicas, alguns sinais de um relacionamento abusivo que eu gostaria de deixar aqui com vocês, porque parece que não, mas são coisas que ao longo do tempo, a curto, médio e longo prazo, dependendo da intensidade, pode matar uma pessoa, pode levar a pessoa a cometer um suicídio ou até anular essa pessoa para sempre. Ela não se sentir mais capaz de viver uma vida normal, uma vida onde ela tenha liberdade de expressão, liberdade de sentimentos. Por isso eu quero deixar essas dicas aqui para você. Então, ciúme excessivo de tudo e de todos sem um motivo aparente, invasão de privacidade, desconfiança constante, constrangimento, principalmente na frente de outras pessoas, chantagem emocional, ameaças, falta de respeito às opiniões, às escolhas do outro, proibições demasiadas com relação à amizade e vestuário, por exemplo. A pessoa não pode se vestir do jeito que ela quer, tem que ser do jeito que o outro acha que ela tem que se vestir. Irritações intensas, insegurança, pressão sexual, agressão física, são alguns dos sinais que mostram que a pessoa está envolvida em um relacionamento abusivo, tá? Você já viu a imagem de uma cobra devorando outra cobra? É mais ou menos isso que acontece quando uma pessoa mata, ou tenta, ou está tentando matar o emocional de uma outra pessoa. É assim que as pessoas se destroem, amizades se acabam, relacionamentos terminam, uns abafando os outros com o seu ego, outros acabam soltando veneno com fofocas, com invejas, com falsidade, até destruírem completamente um ao outro, né? Então é a típica imagem de cobra comendo cobra, como a gente costuma dizer. E além dessa questão de matar, né, de não matar o emocional do outro, também tem aquela forma de a gente não matar a nós mesmos, sabe? Então não mate a si próprio de uma forma ativa. Como que é matar a nós mesmos de uma forma ativa? É quando falta um amor próprio, é quando falta autoestima. Quando a gente não está num relacionamento abusivo, mas a gente coloca na nossa cabeça que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente nunca vai dar certo na vida. Obviamente por causa de uma série de coisas que aconteceram ao longo da vida. É por isso que muita gente se suicida. Falta essa motivação por dentro, essa autoestima, esse amor próprio, né? Então não mate a você mesmo por falta de amor próprio. Né? Esse negócio de não matarás, tanto é relacionado ao outro, como eu acabei de dizer, como é relacionado a nós mesmos, porque nós podemos ter esse tipo de comportamento. Ou então, matar a si próprio de uma forma passiva, que eu diria que é não cuidando da saúde, né? Pessoas que relaxam com a saúde de todo jeito e que acabam por morrer até antes da hora, eu diria. Porque acaba adquirindo doenças, acaba adquirindo uma série de coisas que faz com que a sua qualidade de vida acabe e ela acabe também com a sua vida mais cedo. É um suicídio lento, né? Porque a pessoa entra num relaxamento com relação à sua própria vida, relapsa no sentido de não cuidar-se e acaba vivendo menos do que deveria viver, né? E uma terceira coisa que eu gostaria de colocar aqui é sobre não matar a vida antes de nascer, que é para a gente valorizar a vida, né? Obviamente eu estou me referindo ao aborto, porque a vida, ela é um presente de Deus. Toda vida humana é muito importante para Deus. Até mesmo a vida de um bebê na barriga da mãe é importante para Deus. Por isso, tirar de propósito a vida de um bebê que ainda não nasceu é um assassinato. A lei de Deus,
quando ele deu as leis para Moisés, lá em Êxodo, queria ler aqui para vocês também, Êxodo, no capítulo 21, Êxodo 21, versículos 22 e 23, olha só o que Deus disse para os israelitas. Êxodo 21, 22 e 23. Diz assim: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. A pessoa teria que pagar com a própria vida o fato de ter provocado a morte de um feto. Então a gente percebe que Deus já valoriza a vida desde o ventre. Então nós precisamos valorizar a nossa vida, precisamos valorizar a vida do outro, precisamos valorizar a vida que ainda não veio ao mundo, mas que todas são igualmente valorizadas pelo Senhor. E algumas pesquisas até dizem que mulheres que praticam o aborto têm mais chances de sofrer com ansiedade e com depressão. Justamente porque é uma imagem, é uma situação que vai acompanhá-la para o resto dos seus dias. É um ato que vai fazer parte da sua história, como um aniversário, como um casamento, como uma morte, como um nascimento. Então é importante demais, diante de Deus, que nós valorizemos a vida. E concluindo, eu gostaria de dizer que nós não devemos ser envenenadores do mundo. Nós não devemos ser assassinos de sonhos. Nós temos que ser luz, temos que ser vida, temos que ser amor, temos que levar a paz, esperança, vida e não morte. Foi para isso que Deus nos criou. Então, quando Ele deu o mandamento, não matarás, obviamente com o intuito de que ninguém assassinasse o seu próximo, e depois Jesus veio e deu aquela ajeitada para que nós pudéssemos entender que Deus valoriza a vida, eu acho que é mais do que pertinente nos nossos dias nós valorizarmos a vida do outro, valorizarmos a nossa vida e valorizarmos aqueles que ainda não nasceram, mas que todos nós, o que não nasceu, nós e o outro, somos igualmente importantes diante de Deus. Então nós não fomos chamados para sermos assassinos, matadores. Nós fomos chamados para trazer vida e a vida com abundância que Cristo oferece para cada um de nós e que Ele comprou com seu sangue na cruz, que nós devemos valorizar a vida, porque Deus valorizou a nossa vida dando Jesus para morrer por nós. Por que é que nós não vamos valorizar a nossa vida e a vida dos outros também? Então fica aí a nossa meditação para você. Se você gostou, deixa o seu joinha, assine o nosso canal e até a próxima semana, quando nós estaremos com o 7º mandamento. Até lá, se Deus quiser.